Paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como tema Interpretando Erroneamente as Escrituras, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o perigo das tentações. E na lição de hoje, a lição de número 10, vamos estudar a segunda tentação que Jesus sofreu e que foi registrada nas Sagradas Escrituras. A segunda registrada é o que nós vamos estudar hoje, porque como nós falamos na aula anterior, Jesus foi tentado durante 40 dias. Porém, o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, registrou 3 desses momentos que Cristo foi tentado. Certamente os 3 que foram o ápice, que levou Cristo até o limite da tentação. Então, nós vamos estudar hoje essa segunda parte, essa segunda tentação de Cristo no deserto. Na aula passada, se você perdeu, nós fizemos um contexto histórico introdutório até o momento de Cristo estar no deserto para ser tentado. E nós falamos de todo aquele contexto, de tudo aquilo que os irmãos, se perceber essa lição de domingo, de hoje, do próximo domingo, é uma lição progressiva. Por quê? Porque vai pegar as três tentações que Cristo sofreu no deserto. E hoje vamos falar da segunda tentação, que é o tema da lição, interpretando erroneamente as Escrituras sagrada. Na introdução, o autor vem falar que a palavra de Deus, meu irmão, ela vem sendo lida, vem sim, certamente é o livro que é mais lido, o livro que é mais publicado e o livro que é mais traduzido desde todos os tempos, é as Sagradas Escrituras. Desde que o homem inventou a imprensa, vamos falar, a máquina de reproduzir, e certamente a Bíblia foi a primeira o primeiro livro a ser impresso desde aquele dia até o dia de hoje, hoje bem mais evoluído, porque hoje nós temos os arquivos digitais. A Bíblia é um dos livros, o livro mais lido, certamente de todo o mundo. Entretanto, meu irmão, a mesma palavra de Deus, as Sagradas Escrituras que está na Bíblia, tem o poder para mudar a vida de pessoas, tem poder para restaurar, tem poder para fazer com que as pessoas enxerguem e conheçam a Deus através de sua santa palavra. Quando as Escrituras são ensinadas, aplicadas corretamente. Por quê? Porque a mesma palavra que traz alívio, que traz refrigério, pode ser uma palavra usada de forma distorcida para causar destruição. Nós até já comentamos nas lições desse trimestre que nós falamos, assim como um bisturi na mão de um péssimo médico causa um estrago na vida de uma pessoa que está passando pelas suas mãos, assim é a palavra de Deus na mão de pessoas mal intencionadas. Então é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Como essa interpretação errônea causa prejuízo se eu ceder ao erro. E por que cede-se ao erro? Porque não conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra não é enganado com as distorções, com as coisas que mudam, interpretam erroneamente nas Sagradas Escrituras para tentar nos convencer de algo que usa seu texto bíblico para querer mostrar uma coisa que o texto bíblico não está mostrando, mas as pessoas são capciosas. Ou seja, tem esse poder de inverter, de distorcer. Então, o tópico primeiro da lição, dando um prosseguimento para caminharmos sobre o que nós estamos comentando, na lição de hoje, o primeiro tópico o autor vai falar sobre mudando o cenário da tentação. Na lição passada, a tentação se deu no deserto, quando o inimigo tenta Cristo porque ele tem fome.
Observe que Cristo não cede àquela primeira tentação e o cenário é mudado, ou seja, ele tira Cristo de um cenário de escassez, um cenário de solidão, um cenário inóspito, onde não se tem nada, e transporta Cristo, leva Cristo agora ao pináculo do templo, ou seja, a parte mais elevada do templo. E o templo era um lugar já conhecido de Cristo, porque ele certamente já tinha passado por ali muitas vezes, porque seus pais cumpriam as festas judaicas, como qualquer judeu que habitava na região e nas proximidades iam fazer, e certamente Cristo conhecia bem o templo, não o templo de Salomão, mas o templo que foi erguido no tempo de Esdras e que foi reformado por Herodes. Então esse templo suntuoso Cristo conhecia, assim como seus discípulos. E o inimigo leva Cristo justamente para o pináculo do templo, ou seja, para o templo. Embora esteja na parte exterior do santuário, o que nós podemos perceber aqui, que nem, meu irmão, no lugar onde as pessoas se reúnem, nem no lugar onde as pessoas estão cultuando a Deus, ali deixa de ser isento o ataque de Satanás. Não deixa. O inimigo ataca, seja no deserto, seja na igreja, seja na rua, seja na sua casa. Ele ataca em qualquer lugar, em qualquer esfera, porque o que impede de o homem cair à tentação não é o lugar, mas é o coração. A intenção do coração, quando está voltada inteiramente para Deus, resiste à tentação e vence as astutas ciladas do inimigo. Então, meus amados irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que o lugar não impede que a tentação advenha. Então, você pode ser tentado dentro da igreja, você pode ser tentado na sua casa, você pode ser tentado em qualquer lugar, porque o inimigo, meu irmão, ele não está preocupado com o lugar. Não está preocupado com o lugar. Ele está preocupado, vamos falar assim, em fazer você se desviar do caminho do Senhor. O inimigo não está preocupado com a igreja, a estrutura física, o local, mas ele está de olho em cada pessoa ali que se encontra dentro da igreja. E quando ele leva Cristo para o ponto mais alto do templo, ele novamente tenta minar a mente de Cristo com a dúvida que nós falamos até na aula passada. Porque o contexto histórico deixa isso bem claro, que Cristo, quando vai ser tentado no deserto, ele passou antes pelo batismo. E no batismo, quando ele está orando dentro d'água, Deus fala para ele que este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Na primeira tentação, o diabo lança a dúvida e nessa segunda tentação lança a mesma dúvida. Se tu és verdadeiramente filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só, meu irmão, a dúvida novamente, ele tentando sempre minar na mente de Cristo a dúvida quanto àquilo que Deus já falou. Quanto àquilo que Deus já falou. Então, meu irmão, essa é uma lição que precisamos guardar. Deus já tinha se pronunciado sobre o que sabemos, o que somos dele. Deus já se pronunciou dizendo que Cristo era o filho dele. Ali já basta. E a mesma coisa acontece na nossa vida, que às vezes Deus fala o que somos dele, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Deus já falou isso. Como Deus já falou isso? Pela sua palavra. A palavra de Deus já nos fala isso. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aquele que aceita Cristo, aceita Deus, é filho de Deus. E o inimigo veio minar justamente isso na vida de Cristo e vai minar na nossa vida.
tentar colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que Deus não é conosco. Ou seja, minando a dúvida. E Cristo não se deixou levar novamente com essa nova investida do inimigo, porque ele coloca Cristo lá alto do templo e manda Cristo se jogar. Lança-te daqui abaixo. Observe que ele não vai empurrar Jesus. Ele não vai tentar contra a vida de Jesus, porque certamente ele não tinha poder sobre isso. Porque a tentação é justamente isso, meu irmão. A tentação, ela induz, ou seja, mostra o caminho. Mas o inimigo, vamos falar assim, nesse caso aqui, estamos falando de Jesus, não vai jogar você diretamente para consumar o pecado, não. Ele tenta. Ele joga seta, porque a escolha cabe ao ser humano. Assim foi com Cristo, ele não joga Cristo, ele tenta Cristo. Por isso nós falamos que é a tentação que Cristo sofreu ali, ele tenta. Ele faz com que a pessoa venha a pensar, a raciocinar. E certamente Cristo pensou e raciocinou, porque a escolha era de Cristo. Então, quando o homem cai em tentação, cede à tentação, seja ela pela sua natureza pecaminosa, seja ela por tentação do inimigo, quando cai, quando cede à tentação, a desculpa de falar que foi o inimigo que fez isso, o inimigo que me colocou nessa enrascada, é conversa fiada. Sabe por que é conversa fiada? Porque a escolha cabe ao ser humano. A escolha de escolher a Deus ou de rejeitar a Deus está com o ser humano. O inimigo sim lança a seta, lança as coisas para que o homem venha a se desviar do caminho de Deus. Mas a escolha é do homem de aceitar ou de rejeitar. E isso foi o que aconteceu com Cristo. Cristo, lança-te daqui abaixo. Ele não empurra, ele tenta, porque a escolha cabe ao ser humano. Então, quando o ser humano cai em seu pecado, meu irmão, cede à tentação, e ceder à tentação é pecar, foi escolha dele. Foi escolha. Ao agente foi Satanás, foi, mas Cristo está nos ensinando que é possível resistir às astutas ciladas do inimigo. E o interessante de notar aqui, meu irmão, é que se Cristo desse ouvido a Satanás e se lançasse dali, ia ser um espetáculo naquele dia em Jerusalém. Porque certamente iriam reconhecer. Imagine Cristo se jogando do alto do pináculo e quando for chegasse ao chão, levitasse, ou seja, voasse literalmente e caísse de pé. As pessoas iriam ver aquilo, iriam contemplar aquilo e certamente iriam reconhecer Jesus como Messias. Não existiria mais a necessidade de Cristo apregoar o Evangelho, mostrar o reino de Deus vindouro. Não seria necessário. Mas Cristo, meu irmão, ele veio em obediência ao Pai. Ele veio para cumprir a vontade de Deus, não era a vontade dele. E Cristo sabia que a cruz era o caminho necessário para ser trilhado, porque aquele foi o caminho estabelecido por Deus para remir, para perdoar, para sarar, curar a humanidade de seus caminhos maus. E Cristo sabia desse preço que deveria ser pago, e ele não cede à tentação e não se lança dali para baixo. Porque o inimigo, ele usa a palavra de Deus e fala, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, olha só como ele fala, está escrito aonde? Nas Sagradas Escrituras, que Deus dará ordem aos seus anjos
Está escrito nas Escrituras? Tá. A interpretação foi correta? Não. É isso que acontece, meu irmão. A interpretação não está correta. Mas porque Cristo sabia que a interpretação não estava correta? Porque ele conhecia as Sagradas Escrituras. E foi o que eu falei na aula passada, o que falamos na aula passada. Meu irmão, Cristo neste momento aqui está nos ensinando que somos capazes de resistir às tentações, que somos capazes de resistir às astutas ciladas do inimigo. Por quê? Porque ele venceu, mas ele não venceu porque ele era Deus, não, ele venceu porque ele era 100% homem, 100% Deus, e na condição de homem, ele usou aquilo que nós temos ao nosso alcance, que é a sua palavra. É a sua palavra. E Cristo entende aquilo, porque Cristo sabe da função que o anjo tem. Sim, os anjos são seres ministradores, sim, e trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação, que é os crentes. E Cristo sabia certamente disso e sabe disso. Mas ele compreende, ele entende que essa interpretação que o inimigo está usando para fazer com que ele se jogasse do alto do pináculo do templo, estava uma interpretação errada. É aquela parte que nós falamos, meu irmão, que a Bíblia na mão de pessoas mal intencionadas, com pessoas que só usam a Bíblia como um adereço, mas que não que não lê a palavra, que não medita, que não tem um conhecimento de Deus, mas ela anda com a Bíblia debaixo do braço e está causando prejuízo no povo de Deus. Sabe por que está causando prejuízo? Porque, primeiro, a pessoa não tem compromisso nenhum com a palavra, e segundo, as pessoas não estão tendo seu momento de leitura, de meditação na palavra. Aí fica como pirata de papagaio, apenas repetindo aquilo que ouve, que está com a interpretação errada, porque não é o que a Bíblia diz, e vai passando dele para outro, e assim vira esse telefone sem fio, que é o famoso pirata de papagaio, que só ouve e repete o que ouve sem investigar. Diferente dos judeus que existiam em Bereia, quando Paulo vai pregar para aquele povo ali, o povo, a primeira coisa que faz é pegar a Bíblia para ler e ver se o que Paulo está falando é o que condiz mesmo com as Escrituras. Observe, era Paulo pregando. E hoje qualquer pessoa vem pregar, talvez porque seja conhecida, tenha nome no meio do povo de Deus, e as pessoas hoje não investigam as escrituras, ouvem o que a pessoa fala e tem aquilo como verdade. E muitas vezes não é o que a Sagrada Escritura está ensinando. Então, irmão, nós devemos ter cuidado. E que cuidado? Como é que eu faço para me prevenir? Lendo a palavra, estudando, meditando. Por isso a escola dominical serve para isto, para me ajudar, a me guiar, me iluminar, mostrar o caminho e mostrar o que verdadeiramente as Sagradas Escrituras estão a nos ensinar. Então, meu irmão, nós devemos sim ter cuidado com a interpretação errônea que está sendo proclamada muitas vezes em nossos púlpitos. Muito cuidado com isso. Hoje as pessoas ouvem uma mensagem, não se tem um costume mais de ficar com as Sagradas Escrituras abertas, investigando. Hoje as pessoas citam versículos e quando muitas vezes nós vamos ver a citação, a referência que a pessoa fala e não é o que ela falou. Muitas vezes faz tanta conjectura da palavra de Deus e usam afirmando no microfone isso, irmão. Porque a palavra de Deus diz e cita as coisas que a Bíblia não diz. Que é um exemplo ainda mais absurdo do que esse que nós estamos estudando. Porque esse que nós estamos estudando, Satanás pegou um texto que realmente está nas Sagradas Escrituras e distorce. Hoje as pessoas pegam palavras, texto que nem nas Sagradas Escrituras estão e afirmam. Porque a Bíblia diz e a Bíblia não diz.
Então, muito cuidado com isso. O autor da lição vai prosseguindo falando: os milagres são obrigatórios? É uma pergunta, ele faz em um subtópico do segundo tópico, certamente que não. Os milagres não são obrigatórios, porque existe uma linha hoje de pensamento que fala sobre isso. Se você está passando por dificuldade, precisando de uma cura, de um milagre, se você até agora não obteve, certamente é porque sua fé é fraca. Esse é um ensinamento que se tem em muitos lugares hoje. É um ensinamento que se ensina às pessoas e as pessoas estão caindo feito um patinho na água. Por quê? Porque não investigam as escrituras, não leem, ficam apenas como piratas de papagaio. Repete apenas aquilo que ouvem. Então, muito cuidado, meu irmão, com o que andamos ouvindo. É errado ouvir? Não, você está lá, você está ouvindo, está sentado, não tem como, você vai ouvir. Mas temos que reter o bem, como o apóstolo Paulo bem frisa quando está escrevendo aos Tessalonicenses. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus não é conforme eu quero. Ela não é para se encaixar no meu padrão, no meu estilo, nas minhas filosofias, na minha ideologia. Não. Eu que tenho que me enquadrar diante da palavra de Deus. Eu que tenho que me importar, porque ela é o guia. Ela é o modelo, é o manual de vida de todo o cristão. Então, nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Não é assim que funciona. Nós não podemos. E essa segunda tentação mostra isso, que nós não podemos fazer aquilo que queremos fazer. Talvez Cristo até tenha pensado em pular dali, mas ele agiu, meu irmão, conforme está preconizado na palavra de Deus. Foi assim que Cristo agiu, usando a palavra de forma correta, sem a distorcer. E quando Cristo vem falar que também as escrituras dizem: não tentarás o Senhor teu Deus, ele está remetendo a um acontecimento do povo de Deus no deserto. Olha que coisa interessante, meu irmão. Na aula passada também nós falamos disso, que quando ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sair da boca do Senhor, está também remetendo ao Antigo Testamento, à caminhada do povo de Deus no deserto, assim como nós falamos na aula passada. E na segunda tentação a mesma coisa, porque Cristo está lembrando aqui de uma passagem de quando o povo está caminhando pelo deserto, está chegando ali no deserto de Sim, e eles não encontram água para beber. E é justamente neste momento que eles começam agora a murmurar contra Deus. O problema agora é que eles começam agora a infamar, a tentar o Senhor. E o problema, meu irmão, nesse contexto que estava lá em Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, que se encontra essa referência a qual Cristo está citando. Por quê? Porque foi justamente naquela falta de água ali que o povo estava tendo e questionando se Deus verdadeiramente estava com ele, se Deus estava naquele momento difícil com ele, e eles questionam e elevam a sua voz ao Senhor e perguntam: está o Senhor no meio de nós ou não? Eram crentes mimados, pessoas que queriam viver nas regalias, e quando chegava a adversidade, questionava a Deus, tentava a Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala que não tentarás ao Senhor Deus, como Cristo falou, como foi falado também lá naquela passagem, porque passa-se o tempo e Moisés, quando está escrevendo as suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, Moisés vem e fala que não se deve tentar o Senhor Deus, como eles fizeram. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, esses versículos, meu irmão. Que foi um cenário triste. Por que um cenário triste? Porque o povo estava zombando de Deus, estava tentando a Deus. E foi justamente
nestes relatos da história bíblica que Cristo resiste à tentação. Também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Essa é a resposta de Cristo. Cristo usa a palavra, que é o que nós temos também, a palavra e o Espírito Santo na nossa vida, para resistir à tentação. E quando aquelas pessoas estavam colocando Deus à prova no deserto, eles estavam dizendo que nós não cremos em Deus. Nós não cremos no que Deus disse. E tentam ao Senhor Deus. Mas Deus ainda agiu de misericórdia, meu irmão. E faz água brotar da rocha para matar a sede do povo. E foi essa passagem que Cristo, quando usa o texto que também está escrito, foi se referindo a esse acontecimento do povo de Deus, assim como na primeira tentação, ele usa a figura do maná e da palavra que saiu da boca de Deus, que era o que sustentava o povo. Aqui também ele está usando uma passagem da peregrinação do povo pelo deserto. Então essa lição, meu irmão, veio para nos mostrar que o inimigo ele tenta a pessoa em qualquer lugar, inclusive na igreja. Veio também para nos mostrar que as pessoas muitas vezes usam a palavra de Deus de forma errada, de forma distorcida. E como se combate isso? Tendo conhecimento pleno da palavra de Deus. Então essa lição veio para nos orientar, para que nós, meu irmão, não venhamos a interpretar erroneamente as Escrituras. Nessa segunda tentação de Cristo, nós aprendemos isso. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando esse podcast da lição número 10 da Lições Bíblicas Jovens. Se você nos acompanhou até aqui, deixe o seu joinha para nos abençoar com a sua curtida e compartilhe esse vídeo entre os seus alunos, seus professores, seus familiares, aquelas pessoas que precisam ouvir, entender e aprender a palavra de Deus, que é fonte de sabedoria. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.